Olá, marombeiros confinados, eu sou Leandro Ost e este mano na sua tela é o Boné de Camori. Saiu outro mano, é Chris Bumstead, que está revolucionando a internet essa semana com declarações a respeito do que é que ele toma de vitamina no período off-season dele. E nós vamos dar diversas declarações a respeito deste mano que é o atual Mr. Olympia da Classic Physique, que tem o shape que a maioria da galera gostaria de ter, além de ser um cara bastante simpático, um atleta novo e ostentar essa bigodeira clássica aí no palco. Então vamos lá. Recentemente ele deu uma entrevista para Dave Palumbo, aquele mesmo que você já conhece, que além de palumboísmo tem também um canal semelhante ao nosso, com entrevistas e etc. E o Palumbão é um bom entrevistador, inclusive. E ele deu essa entrevista ao lado do treinador e coach dele, que é o Iain. Iain Valieri, ou Ian Valieri, porque Iain é foda de feio, né? Vamos falar Ian Valieri, que é uma pronúncia até mais americanizada, então é muito menos doído de feio. O Ian Valieri, então, estava com ele, que é o cunhado dele, inclusive, casado com a irmã do Chris. O Ian, ele compete na categoria Open, ele é um cara bem grandalhão mesmo, eles são canadenses. E as declarações do off-season é que ele tomava no máximo 500 miligramas de testosterona por semana. Para você que não está familiarizado com essas doses, é uma dose bastante econômica se você tratar de um atleta competitivo. Eu conheço um monte de gente que não compete em absolutamente coisa nenhuma, não se interessa por palco e toma 4 ou 5 vezes mais do que isso por semana, até mais um pouco às vezes, e coisas diferentes. E aí vamos assistir aqui então um pedaço do vídeo da entrevista e eles dizem isso e também que o Chris Bumstead, ele nunca colocou a mão nem em GH nem em insulina, então eles referem apenas isso. E eu vou posicionar a galera a respeito da minha opinião e vou deixar aqui o convite para que você deixe também a sua opinião aqui no setor dos comentários de forma refinada e argumentada, lembrando que ninguém tem que concordar comigo em nada, beleza? Apenas, se possível, acrescentar alguma coisa à discussão, seria bastante interessante. Então vamos lá. Chris Bumstead ele é o campeão Olympia Classic Physique. Ele tem 1,85 m, então o peso que ele tem que bater é 104 quilos no máximo. Se ele ficar muito mais pesado do que isso, ele não pode subir no palco, ele não pode chegar pesando 104,5 kg, senão ele vai ter que fazer xixi direto, vai ter que ir pra sauna, vai ter que correr em volta do quarteirão mascando chiclete e cuspindo, tem que fazer alguma coisa para tirar esse meio quilo dele. Considerando que ele tem um peso limite para subir no palco e ele não quer ficar correndo em volta do quarteirão, que nem eu falei, não tem por que ele fazer um off-season, que é o período que o cara não está competindo, está ganhando massa, está progredindo seu shape, não tem por que ele fazer um off-season muito pesado, 120, 130 quilos, e ele tem altura suficiente para pesar 120 facilmente, sem se esforçar demais ali naquela estrutura dele, afinal é 1,85 m. Só que se ele fizesse isso, ele ia ter que perder tipo 16 quilos para subir no palco. Não compensa para ele. Então o Ian Valieri já deu essa letra também na entrevista. Falou assim, olha, o máximo que o Chris sobe de peso são 7 quilos, mais ou menos em torno de 6 a 7 quilos, 15 libras. Que foi o que ele disse ali, que é uma quantidade de peso perfeitamente perdível em poucas semanas para que ele possa subir no palco tranquilamente. Então não adianta ele tomar um monte de coisa no off-season e ficar grande demais, sendo que essa massa toda ela vai ser desperdiçada, não é? Outra coisa interessante também que ele disse é que ele gosta, né, da Classic Physique, ele não pensa em subir de categoria e ir para Open, nem nada, isso é óbvio, porque se o cara ele tá ganhando o negócio, para que ele vai se arriscar numa outra cena que não tem limite, né? Porque a Open aí salve-se quem puder, né, bicho? Não pode ter medo de morrer ali. Então, já que ele tá ganhando, ele disse também que não quer ser bodybuilder pro resto da vida, ele não se vê com 40 ou 50 anos fazendo isso também é bastante interessante. E uma coisa interessante que eu tava olhando agora, e que também depõe a favor desses números que o Ian disse,
Chris Bumstead tem o quê? 25, 26 anos? E ele tem cara, né? De que tem 25, 26 anos. Na playlist Juventude Aplicada, uma playlist muito especial que a gente tem aqui, a gente tem vários atletas, vários exemplos de caras novos que tem 22, 23, 24 anos e que tem cara de 36, 37, 38, por causa principalmente do excesso de carga hormonal que esses manos se sujeitam. Uma outra coisa que pesa também a favor dele é que há 2 anos atrás, se eu não me engano, ou acho que 2 anos ou 3, ele teve uma doença autoimune renal muito séria chamada nefropatia por IgA. E eu, como marombeiro refinado e muito fã do Chris Bumstead, entrevistei um médico nefrologista para esclarecer aqui para a marombeiragem o que era essa nefropatia por IgA. E é uma doença bastante séria que poderia efetivamente comprometer toda a carreira de atleta dele. Então, não é interessante que ele abuse das drogas e nem nada disso, porque isso pode comprometer não só a carreira, como a vida dele, né? Porque nós estamos falando aí de um problema grave de saúde. Mas o Palumbo é feio, né? Vamos falar a verdade aqui. Porra, Palumbo, passa aqui pra frente. Não podemos esquecer também que como ele é o Mr. Olympia, ele é o padrão da categoria, ele é o melhor de todos, ele não tem que perseguir ninguém. Então o shape dele tá bom. Os caras é que tem que perseguir ele. Então, ele tem uma das genéticas mais privilegiadas de todas da atualidade. Existe sim a possibilidade de que ele esteja tomando pouquíssima coisa e esteja com um shape desse. Obviamente, se ele não tomasse nada e fosse Chris Bumstead, natural da natureza, certamente ele também teria um shape muito massa, porque tudo depende da estrutura do cara e da propensão genética que ele tem. E essa é uma explicação bastante interessante, um ponto de vista que eu queria deixar aqui. Segundo Fred, a grande lenda da maromba brasileira, Fred do canal Treino Pesado, um grande abraço pro Fred, ele já referiu isso em vídeos, que se você toma esse tanto de produto aí, 500mg de testo por semana, há algum tempo e não tá rolando, não adianta aumentar a dose. Uma outra lenda da maromba nacional, Valdemar Guimarães, diz que se você treina 2 ou 3 anos musculação seriamente, fazendo dieta e trabalhando pelo seu shape, e o seu shape não se parece absolutamente em nada com o shape de um atleta, então, bicho, é porque não é para você. Existem sim genéticas mais apropriadas para determinados esportes do que outros, existe tudo isso. Mas a gente também sabe que o produto e o resultado é dose dependente. Então, só que não é diretamente proporcional e também tem um limite. Mas a gente sabe, se você está tomando X, você vai ter o resultado Y, e se você está tomando 3x, o seu resultado vai ser maior, mas ele não vai ser diretamente proporcional. Você não vai tomar 3x e ter resultado 3y. Não é assim que funciona. E essa é uma coisa interessante que o próprio Palumbão falou aí, um depoimento dele mesmo durante a entrevista, que houve uma época que ele estava tomando uma barbaridade de coisas e por algum motivo que agora eu esqueci, depois que eu assisti a entrevista, quase eu não esqueço nada, né, galera? Tá acostumado aqui. Ele disse que tava tomando muito menos coisa, tipo, menos da metade do que se tomava antes e tava tendo um resultado bastante semelhante. E mais, estava se sentindo muito melhor e mais saudável. E isso é muito importante também. E esse é um depoimento que eu já ouvi de vários outros atletas, porque a gente não, né? Porque eu sou apenas um comentarista, mas a galera às vezes fica numa ânsia de ganhar aquele mais 1% de shape, mais aqueles 300 gramas de massa muscular e não sei o que, e às vezes se entope de um monte de coisa desnecessariamente, ou pior, principalmente no Brasil, que é onde a gente acompanha o esporte com mais clareza, a gente vê muito atleta empurrando a genética na base da agulha. E o que acontece? O cara
tem o sonho de ser atleta profissional, tem o sonho de competir, vencer uma competição, tem o sonho de subir num palco e de ficar bem, ou de morar na gringa, sei lá, e de fazer muito sucesso e não sei o que, só que o cara não tem estrutura para aquilo, o cara não tem genética para fazer aquilo, e aí ele vai forçando o rolê na ponta da agulha, e aí acontece da gente assistir competições dos caras que você olha o shape, você fala assim, nossa cara, que shape estranho, que shape estragado. A galera que não tá acostumada às vezes olha e não sabe dizer o que que é, mas aquilo é isso, os caras estão tentando empurrar a genética de uma forma artificial. É óbvio que todo mundo toma um monte de coisa, não tô falando que não, mas alguns têm resultados, outros têm resultados excelentes e tem gente que não tem resultado porcaria nenhuma. Aqui eu vou citar dois exemplos muito interessantes de caras que não teriam por que mentir, inclusive do Kai Greene. Eu não fiz nenhum vídeo a respeito disso ainda, mas posso fazer sim porque é interessante. Eu já fiz um do Coleman, que é o próximo exemplo que eu vou citar. Kai Greene diz que foi Mister Universo pela NABA, natural, que ele atrasou muito o início da fase não natural da natureza dele. Então a gente pode, por exemplo, ver um shape desse aqui, ó, que é muito melhor do que vários atletas brasileiros, tomadores do monte de coisa, por exemplo, e do mundo inteiro e tal. E a gente vê o que a gente identifica aqui, que o cara já tinha estrutura, já se mexia também pra caramba no palco, né? Parecia que tá tendo um treco ali, mas já tinha estrutura, já tinha musculatura muito bem formada, muito bem desenvolvida, muito marcada, e a única coisa que aconteceu foi que ele triplicou de tamanho, mas ele já tinha jeito pra coisa, e isso daí influencia demais, claro que sim. Essa daqui é uma entrevista que ele fala, ó, eu venci o Mr. Universo natural. Kai Greene, aqui é uma fotografia dele vencendo o Mr. Universo natural. Bicho, olha o shape do mano, fazendo um sungap aqui, né? Puxando a sunga pra Kai Greene. Kai Greene desde sempre, a mesma coisa, né? Então, cara, olha que shape extraordinário. E ele não tem por que mentir, é um cara que tá por cima da carniça hoje em dia, não é? E é interessante verificar que ou você tem genética pra coisa ou você não tem. E aqui nós temos o maior exemplo de todos, o rei Ronnie Coleman. Essa competição aqui que ele subiu, a primeira competição do Ronnie Coleman, que ele apenas subiu, segundo todas as fontes, essa história é lendária no mundo da maromba, ele subiu porque ele queria ganhar mensalidades de graça na academia. O Dobson, dono da Metroflex, chegou nele e falou assim, por que você não compete? Ele falou, ah não, isso aí não é pra mim não sei o que, ele era policial, adorava ser policial, tava feliz, treinava porque gostava. Ah não, que esse negócio de competir não sei o que, aí o Dobson propôs, se você subir no palco, você não vai pagar mensalidade. E aí o Coleman meteu uma sunga e foi. Olha o tamanho deste animal em cima do palco. E aí a hora que você vê os outros caras, é o show amador de 1990, a hora que você vê os outros caras no palco, eu tenho vídeo sobre isso também, vou deixar aqui na descrição, junto com o vídeo sobre a nefropatia por IgA, a doença do Chris Bumstead. Cara, é impressionante. Aí você fala assim, ah, mas como é que você sabe que ele era natural? Não, eu não sei que ele era natural ou não era. Isso daí eu não... Aí, ó, aqui tem os outros caras, ó, ele já trocou a sungona dele, botou uma sunga rosa. Os caras talvez hormonizados, talvez não, mas ele diz que não e não teria por que mentir, especialmente nessa fase. Ele diz, inclusive, que competiu natural no Mr. Olympia, acredite se quiser. E aí, como eu estava dizendo, aqui a gente tem um exemplo de uma genética extraordinária, em zilhões de pessoas que fez tudo o que pôde, lançou a mão de tudo que pôde e construiu um reinado no bodybuilding inigualável. Se eu acredito no Chris Bumstead, eu dou o benefício da dúvida ao mano, sim. Pode ser que ele esteja mentindo? Pode, claro que pode, né? Marombeiro é a coisa, o bicho mais mentiroso do mundo é marombeiro, cara. O cara falou que ele tá tomando um negócio, você pode dobrar o negócio, no mínimo. Porque os caras sempre falam um monte de mentira. Mas, na realidade, eu acredito sim que ele tem uma genética privilegiada, ele não precisa subir muito de peso, e que ele poderia, sim, perfeitamente estar segurando um off-season ali tranquilo, com 0,5 grama de texto por semana.
Será que sim? Será que não? O que você acha, marombeiro refinado? Deixa aqui o seu comentário refinado. Muito obrigado. Fiquem com a gente e até o próximo.